Tá. Eu queria saber com vocês das alunas Mayra e a Bivanir. Vocês têm contato com essas duas colegas? Com a Bivanir eu até converso, com a Mayra não. Mayra não. Porque Mas eu elas tenho não contato fizeram, dela, eu acho. elas não fizeram essa atividade parcial 1, só as duas que não fizeram. Então, se você puder me ajudar nisso, Amanda, tá? Tá, eu vou mandar mensagem. Porque assim, elas precisam fazer, né? Que daí, senão vai Uhum. ficar sem nota, e a nota de vocês, eu fui lá para o lançamento de nota, eu vi que, pela questão lá de vocês não terem a proficiência, tá, e é diferente, né, então as atividades de salas, elas não vão ser 1.500 pontos, e sim 2.500 pontos. Então, a parcial 1 vai valer 850, parcial 2 vai valer 800 pontos e a parcial 3, 850 pontos, tá? Essas três atividades. Aí, então, como vai valer mais, vocês, né, terão aí 2.500 pontos, né, então, vai ser uma nota bem legal neste bimestre, né, que equivale mais. E aí as pessoas que né, não fizeram vai ter a oportunidade de ter aí uma nota bem melhor, né, neste bimestre. Uhum. E aí a atividade parcial 2, vocês têm até amanhã, que é 22, né, que tá lá para ter a nota total de 800 pontos. Se fizerem após o dia 22, aí terá o valor de 750. Depois eu vou editar lá, vou tentar se eu consigo editar lá e colocar essa mensagem lá na atividade, tá? Na aula de hoje, no encontro 13, né, nós vamos conversar um pouco sobre a literatura, né, o trabalho com a literatura na educação infantil. Então, aí nós falamos de letramento, nós falamos, né, da oralidade escrita, enfatizamos muito sobre a questão do letramento e a alfabetização, né, que não podem ser dissociados. E aí, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais, mas nós vamos aí colocar também, né, nesta conversa, a literatura infantil, que nós já mencionamos, né, em várias atividades aí que vocês trabalharam com a questão de parlendas, historinhas, acabaram sim, né, utilizando aí na praticidade a literatura infantil. Mas hoje nós vamos ter aí um foco maior, né, deste tema. Tá ligado o microfone da Eliane. Peraí, deixa eu desligar aqui. Então, a relação, né, entre literatura... Peraí, só um pouquinho. Então, a relação entre a literatura infantil, o letramento e a alfabetização. Depois eu vou dar as referências do que eu utilizei para essa aula para vocês, né? Vai no final aí para vocês. Então, defender, né, essa indissociabilidade, que é indissociável, né, entre os processos de alfabetização e letramento, significa que ao organizar a prática pedagógica, se faz necessário dotar de intencionalidade e sistematicidade tanto as ações que envolvem o ensino do sistema de escrita, quanto as que pretendem mergulhar as crianças no mundo da escrita. Então, é nesta situação que sugerimos recorrer à literatura infantil, considerando-a não apenas capaz de ampliar o nível de letramento das crianças e de estimulá-las a aprender a ler e a escrever, mas, sobretudo, de revestir de ludicidade as práticas pedagógicas que envolvem esses dois processos. Então, vamos pensar na prática, né? O professor, né, que realmente
ele está ali envolvido, né, com essas práticas pedagógicas, no sentido de contemplar aí a alfabetização e letramento. Com certeza ele vai pensar em como vai fazer isso utilizando a literatura infantil. Então, através de uma história, uma contação de história, né, através do varal de poesias, através, né, do cantinho da leitura na sala de aula, são várias as práticas que podem envolver aí vários dias na semana desta criança ali na educação infantil, que já vai tendo esse encantamento, né, pelo livro, pela leitura, pela escrita, porque, né, ela vai olhando ali as letras nos livros, pela parte lúdica também, que o professor acaba utilizando muito mais nessa fase, né, a ludicidade, porque é mais atrativo, né, para as crianças. Então, os livros, né, da educação infantil, eles precisam ser coloridos, eles precisam ser também atrativos, a produção desses livros precisam ter aí uma ênfase, né, principalmente na parte de paisagem, na parte de figuras, na parte de cores, né, precisam ter aí este foco, né, com as crianças. Então, essa orientação coaduna com as reflexões promovidas por Maia, 2007, acerca da formação de leitores. Para ela, a literatura possibilita à criança uma apropriação lúdica do real, a convivência com o mundo ficcional, a descoberta do prazer proporcionado pelo texto literário e a apreensão do potencial linguístico que esse texto expressa. Isto quer dizer que a literatura infantil, além de poder transportar o leitor mirim a lugares imaginários e de lhe permitir vivenciar situações que a vida cotidiana não lhe proporcionaria, estimula o interesse pelo texto escrito enquanto linguagem capaz de materializar ações e pensamentos humanos. A criança, né, ela é envolvida ali na rotina da sua vida, né, os afazeres, as rotinas, de certo modo, quando ela se debruça a fazer uma leitura, se debruça ali com um livro, né, às vezes as crianças gostam até de deitar, né, lá no chão, vendo o livrinho, no tapete, né, e já é uma forma mais acomodada, né, quem não gosta de ler um livro é mais acomodado, né, por exemplo, por exemplo, eu gosto de ler assim, né, numa cama, professora, vai dar sono. Gente, quando eu tenho uma leitura assim, que vai me prender, não me dá sono, eu vou lendo. Então, assim, o lugar, o local, também ali, que vai fazer com que essa leitura seja prazerosa, né? Então, aqui, quando diz no sentido da descoberta do prazer, é até mesmo também com esses fatores aí da acomodação para a leitura, e aí, fugindo um pouco das rotinas diárias, as crianças ali, quando elas vão estar em contato com o livro, se debruçando ali naquela leitura, a criança, ela acaba também sendo envolvida também por um processo ali imaginativo, né? Então, ela sai daquele mundo real, rotineiro, né, com horários, e ela acaba entrando num mundo de fantasia e imaginação. Então, mesmo que a criança não saiba ler, né, ela vai ter aí um encantamento já pelas figuras, pela sequência das figuras que vão mostrar uma situação, que vão mostrar um enredo, que vão mostrar ali para a criança uma história. Ela já vai poder até mesmo contar essa história, ela já vai com
ela já vai conseguir narrar uma história pelo seu conhecimento, né, conforme ali o vocabulário que ela tem, ela já vai conseguir tenuar aquela história com algumas palavras ali e se fazer entendida por quem ouvir, né? Então, essa fase também, mesmo que as crianças não saibam ler, elas também vão fazer a interação ali com o processo de escrita, não no sentido das letras, mas das imagens. Elas vão começar a ler as imagens ali elucidadas. Então, nessa perspectiva, a linguagem tem uma dupla importância. Além de constituir um instrumento de interação entre as crianças, é fator determinante no processo de aprendizagem e desenvolvimento delas. Então, dessa forma de conceber a linguagem, advém algumas implicações de ordem metodológica. Não há necessidade de a criança, primeiramente, aprender a ler e escrever, para somente depois de atingir um determinado nível de apreensão no código linguístico, embrenhar-se no mundo da escrita. Mais especificamente, no mundo do encantamento e magia, que experiências significativas com a leitura, com a literatura, podem lhe proporcionar. Então, aí, a gente vê, né, que as crianças, com o livro, elas já se encantam, com o desenho, né, se tiver, por exemplo, ela viu o livro, ela viu ali as figuras, ela já conseguiu entender, compreender a história, né, conforme o enredo daquele livro, aí, de repente, aí depois, mais para frente ali, o professor, né, ou o pai ou a mãe, coloca também um desenho ou um filme sobre aquele livro. Então, vai ter também ainda uma complementação também, né? Ela vai poder também, além de o que ela imaginava ali, vai ser complementado, né, pelas falas, pelo movimento dos personagens e tudo mais. Então, para tanto, convém envolver as crianças desde a mais tenra idade, né? Em eventos de letramento, situações em que a escrita constitui parte essencial para fazer sentido à situação, tanto em relação à interação entre os participantes, como em relação aos processos e estratégias interpretativas. É o que faz a mãe de João, personagem ao qual já nos referimos, mostrando-lhe que a rotina seguida pelo ônibus estava marcada na frente e na lateral do veículo, que nas placas das esquinas estavam registradas os nomes das ruas para auxiliar a população a se localizar, que os outdoors continham mensagens publicitárias. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe de João falou: "Temos de tomar o ônibus. Será que vai demorar?" "Mas que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar o que vai para sua escola." "E como é que você sabe o que vai para minha escola?" "Eu olho o que está escrito na placa, Rio Bonito." Então, a criança ainda, ela ainda não tinha uma noção ainda, né, do que, mas como que a minha mãe sabe qual é o ônibus que vai levar, que vai para a minha escola, né? Então, aí é uma descoberta até mesmo, né, de saber ali que ali cada ônibus tem o nome do bairro para onde vai. Então, até esse momento, a criança não tinha essa noção que era pela escrita que estava ali, que era o nome do bairro. Então, as descobertas, né, que se vai fazendo
por exemplo, andando com a criança e olhando ali no outdoor a propaganda que está sendo feita. Se tem figuras, fotos, claro que a criança ela já vai relacionar, mas de repente ela vai perguntar o que está escrito ali, né? O que diz ali? Tem um sapato, mas o que está escrito? Então, todas essas descobertas que as crianças vão fazendo, né? Isso também desenvolvendo a linguagem, também algo também que nós podemos, né, enfatizar também que a literatura contribui de certo modo. Os professores na sala de aula, ao contar várias historinhas, eles vão contar, às vezes, uma historinha que tem a ver com o cotidiano da criança. E isso também vai proporcionar à criança, fora da escola, lembrar daquela história, pensar naquela história, refletir e fazer ali as relações, né, até intertextuais ali, do que ela vivencia e o que ela está ouvindo na escola. Que começa, né, as conceituações e as relações intertextuais. Então, dentre os muitos eventos de letramento, os atos de narrar e ler histórias se constituem práticas prazerosas e significativas para as crianças, seja nos lares ou em instituições educativas. Um dos principais objetivos da leitura ou da narração de histórias na escola é estabelecer interação entre as crianças e a linguagem escrita. Então, lá na rua, né, a criança ela vai ter a questão muito mais da oralidade com os familiares. E dentro da escola, nós sabemos que o foco central é a linguagem escrita, né? De modo a possibilitar uma intimidade prazerosa, uma relação afetiva com a natureza dessa modalidade de linguagem. Para tanto, o professor deve assumir o papel de mediador entre a criança e o livro. Para a autora anteriormente mencionada, ao lermos e narrarmos muitas histórias para as crianças, estamos oferecendo-lhes a possibilidade de conhecer o uso real da escrita, pois é ouvindo e tentando fazer leituras de textos com mensagens que remetem ao universo, às vezes real, às vezes imaginário, que ela descobre a língua escrita como um sistema linguístico representativo da realidade. É ouvindo mensagens com contextos significativos que a criança insere num processo de construção acerca da linguagem. Aprendizado, portanto, diferente do processo de simples domínio de decodificação e codificação e decodificação de sentenças descontextualizadas e tão comuns nas cartilhas. Agora eu quero perguntar para vocês, né? As que têm experiência, né? As que estão aí estudando, que têm relação não só com as crianças na escola, mas filhos, sobrinhos, né? Como que vocês percebem essa interação, né, da criança com esse mundo linguístico, no sentido através da história, da contação de história? Alguém pode dizer aí um exemplo que aconteceu numa sala de aula, com o filho em casa, principalmente na questão dessa parte que diz, né? Ouvindo mensagens com contextos significativos que a criança insere no processo de construção da linguagem, né? Vocês têm alguma... Olha só, vocês viram lá a historinha, né, do João? Vocês têm alguma história, algum exemplo da criança, o que ela de repente perguntou, como que foi essa interação? Alguém tem isso para contar para a gente? Alguém tem esse exemplo?
que lembra? E aí, pessoal? Prof? Sim, pode falar. Essa questão, assim, eu lembro muito das crianças que eles acham que as professoras ou auxiliares dormem na escola. Elas não vão embora junto com eles. Tanto que às vezes eu cheguei de sair no último horário da empresa, aí eu dava tchau pra criança e falava, a tia também já vai embora, né? Aí eles Gente, falaram nunca assim, tinha você vai ouvido embora isso, pra Amanda. onde? Que legal, gente. Que imaginação, né? Sério, eu já cansei de ouvir. Aí ele falou assim, mas você vai Mas é embora pra onde? Aí eu falo, vou pra minha porque casa. eles Mas como chegam que e vocês vai? estão lá, né? Uhum. Ah, você mora aqui da escola? É, Gente, é algumas coisas assim que surpreendem, né? E aí nós temos que dar muito valor a esses detalhes, né? Porque aí a gente percebe como se está construindo ali, né, o conceito da criança. Muito bacana. Tem alguém mais? Teve uma situação lá na escola também, professora, que a Amanda Ah, falou, eu lembrei. O menininho perguntou para mim que hora que meu pai e minha mãe iam vir me buscar na escola. né? Todo mundo tem seu pai e sua mãe. Cadê o seu pai e sua mãe? Não vem buscar? É muito bom, né, Pois gente? é. Ai, meu celular aqui. Gente, eu fico assim, eu fico meio pasma, sabe, assim, quando eu vejo alguma coisa que a criança fala assim, eu fico assim, meio sem ação primeiro, né? E depois eu vou responder, porque daí é também o como responder, né? Porque tem hora você não quer quebrar aquela imaginação, aquela, né, que ela está ali naquele, que ela, às vezes, pelos livros que ela lê, pelas histórias que ela ouviu, né, então ela também fica ali, ora no real, ora ali no imaginativo, né, às vezes a gente pega as crianças, né, fazendo uma atividade, mas ela tá brincando com o lápis, ela tá pensando no que é um personagem, então essa questão é muito interessante, né? Porque lembrar disso, que nós fomos também crianças e o quanto, né, quebraram nessa parte, não, foi quebrando, porque parece que tem que ser quebrado, mas é algo assim tão sensível, né, tão natural, que nos faz refletir e entender que esses detalhes, às vezes, a gente não reflete mais, não pensa mais, né? E as crianças aí vivem nos surpreendendo. É muito legal, gente. Contudo, tais práticas necessitam ser previamente organizadas e planejadas. Esse planejamento envolve, em linhas gerais, 4 momentos, né? Conhecer a história antes de lê-la para as crianças e estudar seu enredo. Então, é necessário, sim, o professor ter essa preparação antes de fazer ali uma contação de história. O professor vai precisar o quê? Ler essa história antes, entender essa história, né? Pesquisar sobre a vida do autor e do ilustrador. De repente, ele vai fazer um comentário. Olha, a pessoa que escreveu esse livro, tal, pode contar ali um pouquinho também, né? A pessoa que desenhou o livro e tal. Definir as estratégias e os recursos didáticos mais adequados à história selecionada, confeccionar os recursos escolhidos, né? Então, o que eu vou precisar fazer após a contação de história que vai envolver a historinha, né? Então, quais são esses recursos didáticos que eu vou envolver a contação de história e também até mesmo as atividades que eu vou fazer que vai ter envolvimento com essa história. Então, é necessário estudar o enredo, né? Principalmente pela questão de alguma palavra desconhecida, de repente a gente mesmo, né?
Não é porque, ai meu Deus, eu estou ali lendo um livro, de repente não tem uma palavra que eu não conheça. Então, eu preciso ler para ver antes se tem alguma palavra que eu vou precisar recorrer ao dicionário também, porque as crianças vão perguntar, né? Verificar se a história escolhida é adequada à faixa etária do público. Então, conhecer o enredo, as personagens principais, secundárias, supérfluas, o ambiente da trama. Como que é esse ambiente? Será que lá dentro da história está descrevendo bem esse ambiente, ou eu vou precisar fazer comentários durante a contação de história que vai também completar ali para a criança poder imaginar realmente como que é esse cenário, como que é esse ambiente, o local, a época, a civilização, né? Avaliar a qualidade do texto. Então, é um livrinho da educação infantil, mas às vezes nós temos alguns livros que não são tão bons assim no sentido da linguagem, né? Então é necessário aí fazer escolhas, né, dos melhores livros, né, os mais utilizados aí no meio pedagógico, né? Porque nós temos aí uma publicação imensa, né, de livros. Mas aí nós temos que também ter cuidado ao escolher estes livros, né, avaliar como é a linguagem, como que é o enredo, como é este livro, né? Aprimorar o fluxo da leitura. Então, de repente, eu vou ensaiar a minha leitura, porque para as crianças eu posso fazer de uma forma mais encenada, eu posso, de repente, mudar o tom de voz. Se eu tiver a bruxa, eu vou fazer, de repente, a voz da bruxa. Se tiver, né, eu vou brincando ali com a voz também, e para ser até às vezes mais atrativa para as crianças. Enfim, essa é a compreensão em profundidade do texto que garante a criação de um clima de envolvimento e encantamento. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, gente? Alguma dúvida sobre essa parte? É a parte bem, né, ali da contação mesmo, né? No meio ali da história que você está contando, então você tem que pensar tudo isso antes, né? Claro, né? Ah, esse livro eu vou ler hoje, pega ali na hora. Não. Leia o livro antes, faça ali um planejamento da leitura antes, né? Como você vai ler, como você vai falar, tudo mais, né? Fazer todos esses passos aqui é importante, né? Para ter aí um bom trabalho, principalmente, né? Que vai garantir, né? Essa criação de um clima de envolvimento e encantamento para as crianças. Então, ao apresentarmos, né? Para as crianças o livro da história lida ou narrada, seu autor e ilustrador, estamos ensinando-lhes que o pensamento humano pode se tornar matéria. As histórias são criadas pelos homens, né? Registradas por meio da escrita e reproduzidas em editoras. É esse registro que nos permite conhecer uma história, mesmo não vivendo na mesma época e no mesmo local de seu autor. Isso significa que se Ruth Rocha tivesse somente contado para seus filhos, né, a história do menino que aprendeu a ver, poucas seriam as pessoas que teriam acesso à mesma. Então, talvez seus netos, porém seus filhos, poderiam esquecer alguma parte ou não contar com fidelidade a história inventada pela mãe. Enfim, a história de João poderia sofrer alterações ou cair no esquecimento. Então, ao escrever a história, a autora conferiu concretude à linguagem. Muitas crianças e adultos, independente do local onde moram ou da época vivida, poderão conhecer a história por ela inventada lendo seu livro. Então, que bom que existem, né, os escritores, as escritoras, porque imaginem só, né, se eles tivessem aí com toda essa, vamos dizer aí, essa profissionalidade de escrever um livro, né, e aí eles de repente guardassem para eles, não vou escrever, não vou publicar, eu vou somente contar para os meus filhos, né?
e não quero publicar, né? Vou deixar aqui engavetada essa história e os filhos dos meus filhos só que verão essa história, e aí se eles contarem, já pensou? Nós não teríamos, né, esse tanto de opções que nós temos dentro da literatura infantil. Eu até coloquei um vídeo para vocês na pré-aula, quem não viu pode ver depois, sobre um autor, né, Hans Christian Andersen, que escreveu Patinho Feio, né, entre outros livros, e que, nossa, na época que ele escreveu, né, até hoje, uma mesma história é recontada. Então, como seria, né, se de repente ele omitisse de não publicar, não revelar que tinha, né, essa facilidade na escrita para as crianças, de desenvolvimento na escrita? Como seria? Nós não teríamos estas histórias, né, que também tiveram outras histórias também, até mesmo que foram criadas a partir destes clássicos, né? João e Maria, e o Pé de Feijão, não, João e o Pé de Feijão, e depois João e Maria, o Patinho Feio, Branca de Neve. Então, os clássicos, né? Pinóquio. Esses clássicos, depois, eles foram sendo transformados também em outros livros infantis, né? Outros autores se inspiraram nesses clássicos, por exemplo, de Hans Christian Andersen, para criar outros livros, né? É muito legal ver a história de Hans Christian Andersen, tá? Eu coloquei aquele vídeo lá para vocês, até mesmo falando sobre ele, eu coloquei até em libras lá, que esse material está nos materiais do INE, Instituto Nacional de Educação de Surdos, mas é para todos, né? Então, vocês podem fazer mais pesquisa sobre esse autor e saber todos os clássicos que ele que escreveu, e depois foi repercutindo, né, esses clássicos, e aí transformando também em outras histórias, né, que foram vindo a partir desses clássicos. Então, o conhecimento do enredo, das personagens e do ambiente no qual se passa a história auxilia o professor na seleção de estratégias e recursos didáticos mais apropriados para a narração. Dams, em 2010, salienta: estes elementos indicarão onde estão as dificuldades para a produção de caracterizações e cenários, as quais pontos podemos explorar para dar um colorido especial. Então, até mesmo quais estratégias ali que o professor vai utilizar na contação de história, e o que ele vai falar, né, do enredo, o que ele vai falar de cada personagem, conforme também o seu conhecimento, né? Como ele vai comentar, como ele vai contar também, isso também faz algo diferencial ali na contação de histórias. Além do próprio livro, existem muitos recursos que podem auxiliar a narração de histórias. Aí, né, nós já falamos também em outras aulas, né, vocês também já falaram, até mesmo a apresentação de trabalhos, né, que vocês falaram, alguns grupos aí utilizaram, a questão dos fantoches, né, que são os mais comuns. Isso faz a criança, assim, vibrar, né? A contação de história com fantoches é muito atrativo. Eu fico atraída, imagina as crianças. Eu fico de boca aberta quando eu vejo contação de história com fantoches. Então, existem ainda os dedoches, né, nos dedinhos, flanelógrafos, que são ali, né, umas flanelinhas que coloca também, né, eu acho que é isso, né, gente? Flanelógrafos, que é aquelas flanelinhas que é também a personagem na mão toda, igual fantoche, álbuns, seriados, teatros de sombras, né, que é bem legal, os teatros de sombras, né, contando ali, fazendo
com a luz, né, a sombra fazendo o bichinho com as mãos, aventais, né, e aí vocês já devem ter feito trabalhos aí, a contação de história utilizando aí o avental, e neste avental ali está reproduzida ali algumas cenas da história, né, que é bem legal, TV a cabo, painéis, sanfonados, cartazes, entre outros. Alguém tem alguma experiência para contar sobre isso? Que utilizou, Boa noite, que deu professora. certo. Oi, Crislaine, tudo bem? E a senhora tá falando aí, e eu tô lembrando de algumas coisas quando eu era criança, né? E não tinha tudo isso, né? De fantoche, de contação de história, pelo menos na minha realidade, né? Naquela época. E eu lembro que a escola, às vezes, contratava uma pessoa para contar uma história, entendeu? E hoje não, hoje em dia, a formação dos professores, igual a senhora está ensinando, né, incentivando a gente, porque isso também é um incentivo, né? A gente poder contar história, com recurso, com isso. Aí eu fico assim, nossa, como que muda as coisas, né? Porque eu comecei a gostar de ler muito tarde, né? Não foi uma coisa que eu gostei desde criança. E eu fico pensando assim, que se tivesse esses recursos que tem hoje em dia, talvez eu tivesse gostado mais cedo de ler, né? Com certeza. Essas estruturas, até mesmo esses artifícios, né, estratégias, com certeza motivam mais, com certeza. Eu também não tive todas as oportunidades que eu vejo que as crianças de hoje têm, né? E, né, palmas para vocês, né, que estão aí já quase formando pedagogia. Ontem foi o dia do pedagogo, né? Que bom. Então, assim, eu vejo quanto os professores, sejam pedagogos, sejam da área de letras, história, geografia, matemática, eles estudam mais para dar uma aula, porque hoje nós temos muitos materiais disponíveis, né? Hoje, assim, às vezes a gente fala e chega a ser repetitivo, porque de repente vocês vão fazer uma pesquisa e encontram tudo que o professor já está falando na sala de aula, né? Mas é algo que, na realidade, né, na hora que o professor vai atuar, se ele fizer algo diferenciado, isso vai também fazer ali uma diferença no profissional, né? Ele ali, o profissional daquele professor, ele vai ser um professor destaque, talvez, né, na escola, né? Por, de repente, ter uma forma de contação de história, né, diferenciada, porque ele muda a voz, ele coloca fantoches ali, ele coloca os dedoches, ele cria ali um envolvimento com as crianças que, de repente, viram teatro, né? Então, com certeza, um professor, né, que de repente ele veja que ele goste, né, de fazer isso, ele vai também ser destacado também no seu trabalho, né? Porque nós vemos que também não são todos os professores que gostam também dessa parte de contação de história, né? Tem professores que não gostam, que são mais da linha tradicional, que não gostam, né? Então, nós às vezes temos que aí fazer uma diferença, vocês que estão aí saindo quentinhas, né, do forno, vocês têm que fazer a diferença aí no profissional, né, mostrar aí sempre algo diferente, algo que de repente, né, vai atrair mais as crianças, e aí os professores, de repente, outros professores falam, nossa, mas essa menina formou agora e ela já está fazendo tudo isso? Gente, não tem tempo. As pessoas é que são acomodadas, tá? Tempo é a gente que faz, né? Então, às vezes, tem lá professor que tem lá 15 anos sendo professor, né, de uma turma, ele vai fazer da mesma forma os 15 anos. Ele não quer mudar, ele está conformado, ele está relaxado naquele, do mesmo jeito. Então, faça a diferença aí, né?
Enfim, são muitas as possibilidades de enriquecer as práticas de leitura e narração de histórias, tendo em vista que, por meio delas, se planejadas e intencionais, estão promovendo o processo de letramento das crianças e estimulando-as a aprender, a ler e escrever. Porque a contação de história não é só a criança, não é só a questão da oralidade que ela vai ouvir, né? Sim, formando a oralidade, a aquisição da linguagem, ela também vai ter mais possibilidade de pensar nas palavras, no vocabulário que ela está construindo, né? Então, essas possibilidades, essa pré-alfabetização já vai auxiliar ela a pensar também, nossa, é tudo isso de palavra, isso significa isso também, né? E ela vai perguntando, por isso que tem aí a fase, né, que as crianças perguntam demais, porque ela está ali elaborando, né, alguns conceitos, algumas ideias que elas estão construindo aos poucos, e principalmente pela leitura e escrita, né, a fase de codificação e decodificação, então essa fase aí da educação infantil, que é a pré-alfabetização ali, que elas estão alvoroçadas, né, no sentido ali, elas estão ansiosas, alvoroçadas em aprender, né, e por isso tantas perguntas. E se ao final da história as crianças manifestarem o desejo de ouvi-la novamente, né, que é o que mais acontece, elas querem ouvir, se possível, né, principalmente as crianças de 3, 4, né, 4 anos, elas querem ouvir de novo a mesma história, né, é sinal de que houve encantamento, de que ações e pensamentos humanos materializados em escrita foram transmitidos para outras gerações, de que uma das finalidades dessa complexa forma de linguagem, transmissão de cultura, de forma prazerosa, se efetivou. Olha só que grandioso isso, né? Então, pensar que aquela mesma historinha, por exemplo, vamos pensar lá na historinha do Hans Christian Andersen, lá a historinha do Patinho Feio. Essa mesma história, ela encantou a geração, por exemplo, do tataravô dessa criança, né? Porque é uma historinha clássica de muitos, né, que já envolveu aí muitas gerações. Então, por que que a criança quer ouvir a mesma história? A criança, ela está ali, né, tentando, ela não pegou toda a ideia da história ainda, por isso que ela quer ouvir de novo. Então, quando ela pede para ouvir de novo, ela está ainda construindo aquela ideia que ela ainda está quase ali finalizando. Então, a cada parte da história, às vezes uma parte ela sabe contar, mas a outra ela não consegue, porque por isso que ela pede para ouvir a história de novo, né? Então, pensar, né, que olha só, uma história clássica, ela veio envolvendo as nossas gerações até hoje, né? Várias histórias aí que às vezes até nossos avós contam, as lendas, por exemplo, né? Eu ouvi muito da minha avó contar lendas, né? A lenda do lobisomem é a que ela mais, até hoje, ela conta, né? Ela tem 77 anos, então ela conta ali a mesma história, e a gente queria ouvir a mesma história. Como que ela, mas será que foi assim? Será? E ela vai contando a história do Currupira. Então, né, por exemplo, a minha avó, ela conta a mesma história que ela ouviu da mãe dela, da avó dela, né? Então, são histórias aí que vão entrelaçando gerações, né? Para que tais práticas possibilitem a ampliação do nível de letramento das crianças, tão importante quanto os atos de ler e narrar histórias, são os diálogos estabelecidos com as crianças após a leitura ou narrativa. Rego, né, que é José Lins do Rego, ele destaca a importância de incentivar a criança a falar sobre o texto lido.
é muito importante que surjam perguntas e comentários por parte das crianças, para que a história não se transforme num ritual didático alheio aos verdadeiros interesses delas. Então, às vezes, assim, parar um pouquinho a história e, de repente, entender o que a criança quer perguntar, né? E ali fazer ainda um comentário, falar, recontar aquela parte, né? Isso é de encontro ao interesse da criança, e não só pensar ali o que eu tenho que fazer, porque ali né, eu quero cumprir ali o que eu tenho que fazer, ler essa história e pronto. Não, eu tenho que pensar ali o que está de acordo com a necessidade ali da criança também, o interesse que ela vai tendo, e aí eu vou, né, formando ali os conceitos, né, que ela precisa para que ela possa compreender melhor. Então, por isso, o clima instalado, né, após a leitura deve favorecer o diálogo e permitir que as crianças façam comentários, né? Segundo Maia, o diálogo e os comentários sobre as leituras realizadas são necessários para que haja troca de informações, confronto de opiniões, comunhão de ideias, exposição de valores e, consequentemente, desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no processo. O importante, salienta Kleiman, é que o conteúdo desses diálogos estenda-se a outros contextos, né, aproximando a história às experiências das crianças e permitindo-lhes fazer inferências. Então, ali no meio de uma contação de história, eu tenho que também fazer essa ponte com a vida ali dos alunos, né, das experiências dos alunos. Então, eu preciso saber ouvir ali o que eles têm de experiência, né? De repente, o aluno já levanta a mão e professora, mas isso acontece também lá, né? Tem uma pessoa que eu vi assim, que acontece isso, quase, então aí já quer falar, então a gente tem que deixar as crianças falarem, ouvir ali e fazer, né, essas conexões ali, essas inferências com a realidade de cada um. Né? Experiências significativas com a linguagem escrita, proporcionadas por meio de narrações de histórias cuidadosamente planejadas, permitem que as crianças desenvolvam capacidades essenciais para a aprendizagem da leitura e da escrita, estimulando-as a embrenhar-se no mundo da escrita. Então, ouvir histórias constitui-se em um momento de muita exigência para a criança. O que envolve? A atenção, a concentração, antecipações, né? Formulação de hipóteses. Quando a criança, né, está lá contando a historinha dos 3 porquinhos, e aí a criança é a primeira vez que ela ouve a historinha dos 3 porquinhos. Então, quando o professor fala assim, olha, e o lobo, ele foi lá para a casa do 3º porquinho, e ele assoprou. Então, a criança ela já vai ter uma antecipação. Ele destruiu a casa do porquinho? Aí ele não lembra que era a casa de material, né? Então, assim, essa antecipação da ideia, essa formulação de hipótese. Será que o lobo comeu o porquinho? Será que ele vai conseguir comer os 3 porquinhos de uma vez? Então aí vão tendo perguntas, né? Principalmente quando é a primeira vez que a criança ouve essa história, né? Então, é necessário, né? Para que haja ali a aprendizagem, para que haja ali, né, a formação de conceito da criança, é necessária essa atenção, concentração, antecipações, formulação de hipóteses, né, sobre a natureza da linguagem escrita. Então, são ações que colaboram para a compreensão dos processos
e relações estabelecidas no sistema da representação da língua. Então, conforme o que ele está ouvindo, né? O lobo, ele vai chegando na casa do porquinho, né? E a casa do porquinho era de material, mas ele não faz essa ligação que de material, de repente, o lobo não vai conseguir. Então, quando ele percebe, né, que aí o lobo, ele consegue, né, ele não consegue, né, ele não consegue destruir a casa do porquinho. Aí ele fala, nossa, aí ele começa a pensar, mas por que ele não conseguiu destruir a casa desse porquinho? Se o sopro desse lobo é tão forte que ele não conseguiu. Então, aí tem as inferências que o professor vai fazendo no meio dessa contação de história, né? De repente, ele precisa explicar que casa de material é essa casa, igual a sua casa, né? Quando bate um vento lá na sua casa, ela não vai desmoronar, porque ela é uma casa forte, né? A estrutura da sua casa, feita de tijolos, é muito mais forte. Então, aí o professor vai conversando ali e explicando também, né, outras dúvidas que a criança vai também tendo naquele momento. Então, a vontade de aprender a ler e escrever, muitas vezes, manifesta-se nos momentos de narração de histórias, quando a criança se aproxima do professor, olha desejosa para o livro e diz, posso ler também? Né? Então, quando ela manifesta esse desejo, né, de querer ler aquele livro que o professor está lendo, que a mãe também está lendo em casa folheando, que o pai, né, também está vendo. Então, ele, posso ler também, né, essa manifestação do querer, o desejo ali instaurado, né? E então, de posse do livro, começa a folheá-lo, a admirar as ilustrações, a correr os pequenos dedos sobre as letras e a ler a história contada pela professora, né? E aí a professora contou a história, mas aí ele vai também, né, ler ali a história e também vai fazer a sua contação de história. Então, até que por meio de práticas pedagógicas intencionais e sistematizadas, né, parafraseando Ruth Rocha, ela aprende a ver, ou melhor, a ler a palavra, a desvendar o mundo, como ocorreu com João, né, o menino que aprendeu a ver, quer dizer a ler, né? Então, a criança, ela vai, ao ler o livro, né, ela vai ali olhando, nossa, mas esse aqui é o nome, será que essa letra aqui? Aí a professora leu, quando falava do porquinho, então será que aqui é a palavra porquinho? Então ela vai começando a fazer descobertas também, não só pelas figuras, mas ela vai tendo também ali algumas apreensões também da escrita, né? Então, essa proximidade com o livro, esse ato de folhear o livro, de querer, também vai fazendo parte ali, de certo modo, da pré-alfabetização da criança, né? Ela está em contato direto com as letras. Ela ainda não consegue, de fato, distinguir tantas letras, ela não consegue, mas ela já começa ali uma proximidade, né, de desvendar aí os códigos, né? Ela vai descobrindo um a um, vai falando, essa aqui é a letra do meu nome, essa aqui, né, é a letra tal. Então, ela já vai descobrindo ali os códigos através, né, de um simples folhear. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Só eu falo? Vocês não estão lembrando de nada aí, né? Que acontece na sala de aula. Professora. Oi, Maria Marlene. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Feliz dia do pedagogo para a senhora, né? Que é, além de professora, pedagoga, ela é letrada, né? Então, para todos nós. Sim.
a questão da contação de história, eu amo. É uma parte do passar conhecimento que mexe muito comigo. Porque eu não tive, assim, igual a Cris falou, eu não tive esse envolvimento com livros, né? A leitura, a prática da leitura eu não tive. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito de contar histórias pra gente. Que legal. E ela contava de uma forma que, assim, se falasse que caiu do monte, ela mostrava como que caiu do monte, né? Se jogou no chão, ela mostrava. Então, assim, ela fazia igual. Então, assim, aquilo ali marcava muito, né? Então, as histórias que ela contava, era fácil da gente decorar, porque a gente lembrava das partes que ela fazia isso, né? E minha mãe, ela se jogava no chão, ela rolava, ela brincava. Né? Uma verdadeira atriz, né? Sim, sim. Então, assim, e ela amava Agora contar eu sei de onde histórias. vem seu dom, Marlene. Obrigada, Cris. Então, assim, Marlene conta histórias assim também? Ai, professora, eu gosto. Professora, eu já fiz estágio com Marlene. E Marlene, tipo assim, a gente passou por como que eu posso falar? Uma coisa que você tem que inventar alguma estratégia na hora, não tem? E Marlene começou a contar uma história assim, nossa, a professora ficou de queixo caído com ela. Ela tem o dom para contar a história. Isso tá no sangue, hein, Maria Marlene? Eu creio que sim, professora, porque a minha mãe, ela sempre gostou muito disso, né? E assim, ela, para nos sustentar, minha mãe ela era merendeira de escola, né? E eu lembro que quando a gente era o horário do intervalo, após ela servir ali a merenda, e tinha uma moça que lavava ali, limpava a cozinha por causa da questão da quintura, porque só ela fazia a merenda, né? Sim. Aí a gente se reunia, sentava, e era aquele monte de adolescente e criança ao redor dela, e ela contando. E assim, eles imitavam tudo que ela fazia, achava tão lindo. E assim, hoje, quando eu estudo, quando eu leio sobre a questão da contação de história, de jogos, brincadeira, minha mãe sempre gostou muito de jogos, de brincadeiras. Minha mãe, ela morreu com 80 anos, mas ela parecia uma moleca. Ela brincava muito, ela corria, ela não gostava de ficar perto de idosos. Minha mãe gostava de estar perto da juventude. E a juventude gostava muito de estar perto dela. Que assim, se ela tivesse num cantinho... Né? A mente dela joga. Ah, que legal. Então, assim, é uma coisa tão prazerosa que quando fala em questão de história, mexe muito comigo, porque eu vivenciei isso e eu amo contar história, e a Cris falou uma coisa que é bem verdade, eu acho que na história a gente pode inserir... Faça letras também, viu? Tá bom, professora. Quem gosta muito tem que fazer letras. Ai, meu Deus. Pois é. Vou ter que ver, né, professora? Porque olha, a inscrição do Enem vai até amanhã, então pensa. Ah, tá bom. Porque, assim, eu acho que quando a gente conta uma história de forma que atrai a criança, que atrai a pessoa, não só a criança, porque às vezes você começa a contar uma história e você se coloca nela de uma forma tão intensa que a pessoa vai junto com você, né? E aí, quando você se mostra dentro daquela história, né? A pessoa, ela se imagina ali, ela começa... Os olhos brilham, muda. A gente está ali na frente contando, falando, a gente percebe a mudança, né? E é prazeroso. Eu acho que é uma forma de ensinar maravilhosa, é mágica, né? E eu tiro o chapéu para quem escreve, né, tão bem, que traz para a gente a oportunidade de passar contando essas histórias. Eu não sei ficar lendo para mim estar contando. Eu preciso ler, aí eu internalizo a história e passo, porque eu acho que fica mais gostoso, mais prazeroso. Eu vou mostrando o livro, mas eu já conheço ali aquilo que eu li. É mais gostoso. E a criança, ela fica assim, muito empolgada.
Então, eu você tive uma. faz a sua contação ali, né? Você faz a sua Isso. interpretação. Muito legal. É mais difícil, né? A maioria não Sim, consegue. eu trabalhei 3 anos numa creche aqui próxima da minha casa, e esse último ano eu estava como assistente de sala, aliás, eu estava como CAD, né? E a criança que eu cuidava, ela faltava bastante, né, por alguns problemas, e algumas colegas de sala também faltava muito. E um dia estava muito desesperador aquilo ali, e eu sentei no chão e comecei, com o dedo mesmo, né? Eu não peguei nada, comecei a desenhar no chão. Aí eu fui estendendo a mão para bem longe e eu lembrei de uma história que aquele professor. Ai, meu Deus, me fugiu o nome dele. Ele é da UFMT e nós assistimos uma palestra dele lá aqui no Sesc Arsenal. Eu já assisti outras, mas assisti ali. E eu lembrei de uma história que ele contou, né? A Viagem Maluca, né? E eu comecei a contar a Viagem Maluca ali, mas bem baixinho. Quando eu prestei atenção, as meninas já tinham chamado a coordenadora, a diretora, porque eles estavam todos ao meu redor. E aí eles colocavam personagens, colocavam situações na história, porque eu perguntava, mas foi assim? Entrou como? Cortou que jeito? E assim, a gente conseguiu quase 30 minutos de crianças centradas, concentradas, compenetradas ali, prestando atenção na história. E eles faziam tão lindo. E assim, naquele momento eu me senti assim, tão bem, que eu falei, gente... Quando eu parei, assim, as 3 lá me aplaudiram e eu fiquei muito feliz, que eu falei, gente, eu escolhi o curso certo, eu escolhi a profissão certa, né, e ganhei um presente enorme que foi passar nesse concurso, né, não vejo a hora de ser convocada. Então, assim, eu acho que eu vou exercer com muito prazer a função, porque eu amo criança, então, assim, ó, eu me achei. Nossa, então você pode realmente aí fazer um trabalho de contadora de história. Eu tenho uma professora que ela não é daqui de Cuiabá, né? Ela é de outra cidade e ela, assim, ela é formada em pedagogia e letras, mas ela deu aula muito tempo para os maiores, né? Aí depois, quando ela se aposentou, eu acho que era um projeto até mesmo que ela tinha. Ela virou uma contadora de histórias. Ela não dá mais aula, mas ela vai nas escolas, né? E ela vai toda caracterizada, né? E ela vai lá fazer o trabalho de contação de histórias. É muito bacana, assim, porque a gente tem ali a questão da interpretação dela das histórias, porque são, né, as histórias que ela lê e ela conta interpretando as histórias, né? Então é muito, muito, muito atrativo para as crianças, né? Sim. Então, assim, então quando as escolas chamam essa professora, ela vai lá e são 60, 100 crianças ali ao redor dela, né? Vendo ela contar a história. É muito lindo o trabalho. Então, né, de repente, aí vai pensando, né? Profissão à parte ainda da sala de aula. Vamos ver, professora. Né? Você tem as ideias, né? Dá tempo de fazer tanta coisa nessa vida. Nossa, se Deus quiser, né, professora? Vamos nos cuidar aí com essa questão dessa pandemia, que está bem assustadora. E correr atrás. Porque ficar dentro de casa, estudar mais ainda, né? Ler, às vezes a gente está com tantos livros aí. Eu tô com a minha pilha de livros aqui de espera, ainda não tá grande. Né? Na hora que eu falo a fila de espera, né? Que eu tenho aí um tanto, tá lá. Tá grande a minha fila de espera. Uns que eu quero reler, outros que eu quero ler, então tá. Então, mas aí, né, finalizar aí os trabalhos aí, principalmente acadêmicos, né, para dar um mergulho aí nas leituras com mais intensidade. Mas é fantástico. A gente, quando começa a ter esse gosto mesmo, né, e aí a gente
pega uma coisa, lê, pega outra coisa, lê, e fala, nossa, mas você lê tudo, né? Eu falei, não, mas é a curiosidade, né, nos aguça, nos faz, né, ficar com essa mania, né? É Essa verdade. mania, mas é ótimo. Que bom, que boa experiência, Maria Marli. E, professora, Deus colocou, assim, uma companheira perfeita, né, do meu lado para estágio, porque eu estava morrendo de medo, né, de enfrentar uma sala de aula na questão de estágio. A E Cris Deus foi lá e Laine, colocou a Crislaine comigo. Assim, sou muito grata a Deus por isso, entendeu? Agradeço mesmo. Ela sabe disso. bom, gente, que bom. Que bom que vocês já finalizaram nessa questão de estágio, né? Está tudo finalizado, então. Graças a Deus. Que bom. Você está... Oi. E Eliane quer falar. O estágio nosso não está finalizado, não. Não, Não, prática sim, né? A do prática sim. oitavo, do nosso oitavo, ainda tem mais um estágio. Que a Unic ainda não decidiu como que vai ser. Eu acho até que está demorando para dar uma posição para a gente. Tudo certo, gente. Nem sabia disso. Eu acho também que está demorando para a Unic, a Crota, ou sei lá quem, dar uma posição, né? Uma posição, como que eles estão pensando em fazer. E Mas Eliane, não era isso que eu queria falar, não. terminar, vai atuar. Na hora que terminar, já quer entrar de cabeça atuando. Como que vai ser? Eu estava até gostando, né? Eu estava com a minha primeira experiência em sala de aula e agora deu esse problema. Agora eu tô meio que perdi as esperanças. Eu tenho... Esperança não, menina. Que isso? Eu digo para esse ano, né? Porque Não, muitos pedagogas foram desligados, depois vão ser sim. recontratados, aí a gente não tem experiência. Nesse sentido, sim, né? Mas aí é a hora de aproveitar para estudar, né? Assim que vocês finalizarem aí o semestre, continuem aí os estudos, né? Continuem, às vezes, as áreas que vocês mais gostaram aí da pedagogia. Entrem, né? Focalizem nessas áreas aí para estudar mais, né? E aí nós o que temos eu ia material, falar né? também, que nossa professora Maria das Graças lançou mais um livro. Eu achei bem legal. Não sei se você conhece ela, né? Conheço, mas faz tempo, né, que a gente não se fala, só em grupo do WhatsApp ali de professores, né? Mas é muito assim, profissional, né? Então nossa, que bacana, que legal. Então, ela acho que há uns 3 anos ela lançou um livro e ela convidou nossa turma. Foi ali na UFMT. Aí agora ela não lançou, mas não foi nem aqui em Cuiabá. Aí é livros infantis, né? De contação de história. Que ela também gosta. Vou ver se elas vão falar lá no grupo, lá, vou perguntar sobre ela. Eu até falei pra ela que eu quero um exemplar, né? Tá. Enfim, aí a gente tem mais esse livro infantil aí, da nossa professora conhecida. Sim. E de repente também, né, às vezes eu falo assim, ai, nossa, mas será que eu sou capaz, né, de escrever um livro? Eu, por exemplo, de escrever livro infantil, não fui para esse lado, né, porque eu sou muito envolvida também com a literatura na área de Libras, né, então eu faço muita questão da tradução e interpretação, tudo isso, né, então, mas às vezes é necessário também refletir sobre a escrita, né, como escrever um livro, né, e aí de repente começar ali, rabiscar alguma coisa, né, e assim, é nesse exercício de escrever realmente que pode realmente ser lançado um livro, né, então às vezes tem pessoas, escritores que começam, eles falam, muitos escritores falam isso, né, que a escrita, ela veio de momentos assim, vou escrever um pouco hoje, amanhã eu escrevo mais um pouco, e aí foi fazendo aquela coletânea, né, e de repente se tornou um livro, né, então é até mesmo uma motivação para a gente que pensa que é algo muito distante, né, que é algo assim que
Há uns 3 anos atrás, eu tive um aluno no curso de letras, quando tinha letras também, né? Tive um aluno que ele estava escrevendo um livro. E ele era aluno do 5º semestre, se não me engano, quando eu dei aula para ele. E ele estava ali escrevendo, né? Era um livro de poemas, né? Então, ele tinha lá já vários poemas ali que ele já tinha escrito desde lá da adolescência, e ele ia fazer ali também uma coletânea desses poemas. Então, esse exercício de escrever, né, vai sendo também suscitado conforme a nossa prática também. Então, às vezes, né, é legal também vocês pensarem nessas possibilidades também. Nada é tão distante, né? É algo que precisa ser tentado. E aí também eu trouxe para vocês essa reportagem aqui. Eu vi esse artigo aqui na internet, achei interessante, né? Um tapete com recursos sensoriais, né? Incentiva a leitura em atividade de contação de histórias. E aí nós também temos que pensar. Maria Marlene, quer falar? Não, professora. Tá. Só que desculpa. Uhum. Nós temos que pensar também que nós não temos também só alunos sem deficiência, né? E também podemos ter alguns alunos aí com deficiência dentro da sala de aula, por exemplo, né? Com cegueira, né? E tudo mais, baixa visão, com surdez e tudo mais, que de repente precise ali de um recurso, né? Adaptado. E esse tapete com recursos sensoriais, né, é bem legal porque a professora, ela criou, né, o tapete, ela criou aqui em cima da mesa, mas assim, né, foi criando ele ali todo, por exemplo, as árvores, as casas, então ali a criança com autismo, a criança com baixa visão, ou a criança com algum déficit de atenção, ela foi mais atraída pela contação da história, né? Quando a professora começou a contar ali a história, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, que é mencionado aqui no artigo, foi muito mais atrativo para a criança aquele tapete, né, sensorial, que ela pôde pegar ali como se estivesse ali dentro da história, né? E aí as próprias crianças também depois elas começaram a fazer outros materiais que iam colocar ali dentro da história, né? É um tapete de histórias interativo ali, né? Que daí vai privilegiar não só as crianças, né, sem deficiência, mas também com deficiências ou transtornos ou síndromes, né? E então a gente também precisa pensar nesse público que é um público que não é porque eles estão ali na sala de aula e de repente tem uma pessoa que é o cuidador ou que é o auxiliar que está com ele, que eu, como professor, não preciso pensar nesse aluno nas questões estratégicas ali, né, da minha aula de ensino, na questão do conteúdo, na questão didática da minha aula. Então, eu também preciso pensar nessas crianças, né, porque daí o cuidador, o auxiliar, eles são as pessoas ali que estão ali principalmente para cuidar, para zelar por aquele aluno no sentido de higienização, no sentido ali do comportamento, mas o professor é que é responsável pela aprendizagem desse aluno, né? Então, ele não é do cuidador, ele não é do auxiliar, né? Ele é o aluno ali do professor regente da sala. Então, muito interessante, né? Depois vocês podem acessar aí, né? Essa reportagem, tapete com recursos sensoriais, incentiva a leitura em atividade de contação de histórias. Então, né, foi feito para uma turma de 3º ano do ensino fundamental, né, a professora, no caso, ela construiu esse tapete e foi colocando ali, né, alguns materiais ali como árvore, casa, né, floresta, né, e contando a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né, e
e as crianças puderam participar dessa história efetivamente, né? Principalmente as crianças com baixa visão, com autismo, déficit de atenção, hiperatividade, elas conseguiram, né, ali sentir realmente, né, o que era aquela história, ouvindo e também sentindo ali, pegando, né, em cada material e ali mergulhando na história. Então, assim, são muitas ideias, né, para fazer uma sala de aula. Os professores cada vez mais vão criando novas formas de ensinar, novas formas de contar a história, né? As crianças, elas ficam atraídas, então, por mais que tenham tecnologias, por mais que tenham tantas coisas hoje, o que é atrativo mesmo, vamos dizer, né, Maria Marlene? É a contação de história ali. É uma roda em que o professor vai pegar um livro e ele vai debruçar, ele vai contar aquela história ali de uma forma que a criança vai brilhar os olhos, né? Mesmo que tenha todos os recursos tecnológicos hoje, mas essa proximidade, né, pela linguagem, essa interação ali vai acontecer efetivamente por uma simples contação de história, né? Então, a literatura, ela proporciona, com certeza, essas manifestações culturais, artísticas, né? Ela proporciona essa questão de uma geração para a outra, né? Mergulhar nessas histórias e todo encantamento, que seja criança, seja jovem, sejam adultos, vão ter, né, por uma história. Inclusive, comentando, às vezes assim, fala assim, nossa, tem pessoas que gostam muito de assistir novelas, por exemplo. Até mesmo assim, eu tenho uma paixão por assistir novelas, principalmente aquelas novelas de época, né? As novelas, assim, que retratam algo que aconteceu efetivamente, da história, e ela, né, mostra ali uma época, né? É muito agradável você ir vendo cada cena, e por isso que novela, né? Ela é um novelo que você tem que ir aos poucos ali tirando, porque Eu também, professora, amo novela. gostoso assistir. Quem gosta de assistir novela. A Casa das Sete Mulheres. É muito bom, gente. Ai, Chiquinha Gonzaga. Por que não passou mais Chiquinha Gonzaga? Não sei se alguém aqui já assistiu. Tempos atrás, hein? A história da pianista Chiquinha Gonzaga. Gente, cada novela assim que nos atrai, porque aí de repente você vai ler também o livro, né, sobre aquela história. Nossa, é muito, muito bom, né? As novelas também que são escritas, né? Tem vários autores aí que escrevem também novelas, que dá para a gente ler também as novelas, Nelson Rodrigues, entre outros, que são as novelas mesmo escritas. Não sei se vocês já leram Beijo no Asfalto, que é um dos clássicos aí das academias literárias, no sentido, né, dos acadêmicos lerem bastante, né? Entre outros. Bem, gente, deixa eu terminar aqui. Vamos lá. E aí, eu tenho as referências aqui para vocês, né, deste artigo que eu utilizei nesta aula, que é Letramento, Alfabetização e Literatura Infantil, uma relação possível e necessária, né, que é o que nós conversamos hoje nesta aula. Aí eu tenho aí o link para vocês, né, acessar, eu envio para vocês depois o material, né, por mensagem. E aí esse tapete com recursos sensoriais incentiva a leitura em atividades de contação de histórias, ok? A última atividade parcial, a última, gente, dá aquele alívio assim, ó, respira, ufa, quase acabando. 850 pontos, vai valer essa atividade parcial 3. Lembrando, né, que eu falei lá no início da aula que
Eu achava que era 1.500, eu fui lá olhar, gente do céu, é 2.500 pontos que vocês precisam ter, é a única turma que precisa, né, desses 2.500, as outras são 1.500. Então, a parcial 1, ela vai valer 850 pontos, a parcial 2 vai valer 800 pontos. Essas aqui, a 1 e a 2, praticamente eu já corrigi. Quem mandar hoje ainda, né? Parcial 2 vai até amanhã. Então, as pessoas que não enviaram aí, não terminaram essa atividade, termina, vai até amanhã com 800 pontos, né? Aí, depois de amanhã, no sábado, já equivale aí a 750 pontos. A atividade parcial já 3. Tem nota? Oi. Já Oi? tem nota? A Já tem parcial nota? 1. A parcial 1 já corrigi. Corrigi hoje. A parcial 2, eu corrigi já a maioria. Aí tem pessoas que não enviaram. Aí tem até amanhã para enviar. Mas eu ainda vou postar no AVA, tá? Tá lá na atividade de vocês, já coloquei, não, já tá corrigida. Mas no AVA eu vou postar ainda. Aí eu vou postar, no caso, nesse final de semana, a 1 e a 2, né? Aí vai faltar a 3, que vai ser até o dia 28, próxima quinta-feira. Então, o que vocês vão fazer? Uma questão discursiva que está lá no encontro 13, em pós-aula, sobre essa aula, né? Esse artigo que eu utilizei aqui nessa aula, que eu vou encaminhar para vocês também, o artigo indicado, né, para leitura e estudo, que é esse letramento, alfabetização e literatura infantil, uma relação possível e necessária. Então, eu formulei aí uma questão discursiva que vocês vão responder valendo 850 pontos, tá? E aí vocês vão poder enviar até o dia 28. Aqui eu errei, não é 450, eu tinha que mudar aqui 800 pontos, tá? Qualquer dúvida, vocês me encaminhem aí pelo AVA. E quem tiver alguma dúvida, né, estarei aí para atender, caso, né, às vezes tenha pessoas que entram, né, no segundo horário, né, para esclarecimento, alguma dúvida em particular com o professor. Oi, Jaqueline. Opa, essa Jaque. Não deu certo, Jaque? Tá sem áudio? tem áudio? Tem áudio? Tá sem... Não, você quer falar alguma coisa? Gente, eu não tô conseguindo ouvir a Jaque. Jaque, eu não tô conseguindo te ouvir. Mas qualquer coisa, qualquer coisa você manda mensagem pelo WhatsApp para mim, tá? Eu não consegui te ouvir. Tem alguém aí que está falando com a Jaque, sabe o que ela queria falar? Eu não sei, mas ela deve estar com problema no microfone. Vou ver Pois se ela é. manda alguma mensagem aqui. Ela tá Tá, mandando aqui no grupo, professora. tá. Eu não consegui ouvi-la. Ficou mais vocado de novo, não foi? Ai, meu irmão do céu.
Professora, Sim. ela só queria saber para que, porque ela tá ouvindo mal, ela disse que tá ruim de ouvir, aí ela só queria saber para que dia que é essa atividade que a senhora vai passar. Aí eu já Tá. falei para ela que é pro dia Ela, 28. assim, tá, ela já está disponível lá para vocês, lá em pós-aula do encontro 13, tá? Tá bom, Lá então. no encontro 13, em pós-aula. Vai ter aula, né? Que eu vou baixar aqui essa aula gravada e vou postar lá, e aí já essa atividade já está lá. Da mesma forma que vocês fizeram as outras, ela está lá para vocês digitarem a resposta, tá? É uma questão discursiva que vai até na quinta-feira que vem o prazo. Ok. Ah, é isso, né? Tá, ela pode depois acessar a aula, tá? Porque se ela não estava conseguindo compreender bem, ela pode acessar depois, tá? Gente, eu estarei aí, tá? À disposição, no segundo horário, para Professora, esclarecimento. semana que vem já é revisão de prova? Gente, eu geralmente eu não faço revisão de prova, porque daí eu acho assim, eu tenho que dar conteúdo, né? Então eu vou dando cada vez mais conteúdos, e aí vocês têm na questão, né, de como nós estamos nessa pandemia, vocês têm a oportunidade de ver as aulas gravadas, então não tem a necessidade de eu fazer uma revisão. Mas Aí eu na vou outra falar já é prova? Oi? Sem ser semana que vem, na outra já é prova? Não Igual recebi era. ainda a data exata, mas na semana de prova as aulas vão ser normais, porque vocês vão fazer aí com aqueles prazos, né? Uhum. De 3 dias, de uma semana, para vocês fazerem aí. Então, vocês não vão precisar fazer a prova no horário de aula, tá? Sim, Aí a aula vai ser normalmente, tá? ok. Mais alguma pergunta, Amanda? Não? Tudo Eu bem? já ia perguntar sobre a prova, se a senhora já tinha data ou não. Bom, nós vamos ter aquele prazo, assim, né? Por exemplo, do dia, sei lá, do dia 2 até o dia tal. Aí a gente vai falar o prazo para vocês, né? Que a prova vai estar disponibilizada como foi a prova oficial. Eu acho que antes de entrar nessa pandemia, que a gente recebeu o calendário, eu acho que ia ser nessa primeira semana de junho, se eu não me engano. Isso. E nessa Dia última seria as 4, não as lembro, mas interativas. isso. Aí, então, a gente vai disponibilizar a prova para vocês. Aí vocês vão fazer o horário que vocês quiserem fazer, né? E aí as aulas, aí a gente dá continuidade normalmente até o dia aí de encerramento de calendário aí, que é preciso dar aí o conteúdo, tá? Gente, então estarei aí no outro horário, tá? Qualquer coisa, na hora que vocês abrirem, né, a atividade, na hora que vocês tiverem alguma dúvida aí, pode entrar na sala aí para a gente tirar aí as dúvidas, tá bom? Até mais, gente.